Imagine o dia do juízo final. Diante do trono de Deus, um livro é aberto, e nele estão escritos os nomes daqueles que herdarão a vida eterna. Mas e se o seu nome não estiver ali? O que acontecerá com você? A Bíblia chama esse registro misterioso de livro da vida. Um livro que não guarda histórias, mas destinos, que não registra memórias, mas eternidades. Desde os tempos de Moisés até o Apocalipse, homens de Deus falaram sobre esse livro celestial. E cada palavra sobre ele carrega esperança, mas também advertência. Hoje, vamos mergulhar na pergunta que pode mudar sua vida. Quem terá o nome escrito no livro da vida? O conceito do livro da vida aparece em diversas passagens bíblicas, despertando curiosidade e, às vezes, temor no coração dos fiéis. Algumas tradições sugerem que todos os nomes são inicialmente escritos, enquanto outras defendem que apenas os escolhidos são inscritos. Mas qual interpretação se alinha verdadeiramente com o texto sagrado? Transcende debates acadêmicos, pois influencia diretamente como vivemos nossa fé diariamente. Se nossos nomes estão ou não neste livro celestial, isso afeta nossa segurança espiritual, nossa compreensão da salvação e nossa perspectiva sobre o juízo final. É uma pergunta que merece uma investigação cuidadosa e biblicamente fundamentada. Médio mantinham registros detalhados de cidadãos, e essa prática cultural fornece o pano de fundo para entender a metáfora bíblica utilizada pelos escritores inspirados. Exegética rigorosa. Determinavam status social, direitos legais e até mesmo o destino de povos inteiros. Essa realidade administrativa fornecia uma linguagem familiar para os profetas e apóstolos comunicarem verdades espirituais profundas sobre o governo divino. Funções sacerdotais. A ausência de registros adequados significava exclusão das atividades sagradas mais importantes. Nesta investigação histórica, os escritores bíblicos não apenas emprestaram esta metáfora cultural, eles a transformaram completamente. Enquanto registros humanos eram vulneráveis à corrupção, perda ou manipulação, o livro da vida divino possuía características que desafiavam todas as limitações terrenas conhecidas naquele período. Ouro. Em Êxodo 32, 32, 33, o grande legislador faz uma proposta audaciosa a Deus. Perdoa o seu pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Para a inscrição. Flagrante. Moisés, como mediador, reconhece que apenas uma intervenção divina extraordinária poderia restaurar o relacionamento rompido entre Deus e seu povo escolhido. Ainda mais profundos por desvendar. Registro. Não se trata apenas da existência biológica, mas de uma vida que possui significado eterno e aprovação divina. Esta distinção teológica fundamental influenciará toda a discussão posterior sobre salvação e vida eterna. Não é consequência da inscrição, mas sua condição fundamental. Cria uma complexidade teológica fascinante. Como reconciliar a possibilidade de ser riscado do livro com o conhecimento antecipado de Deus? Esta pergunta nos conduz naturalmente a examinar outras passagens que podem esclarecer este aparente paradoxo. Escrito no livro. Esta passagem conecta diretamente a inscrição no livro com a salvação final. Achar escrito sugere que a inscrição já existe no momento da consulta final. Isso implica que o livro não é preenchido apenas no juízo final, mas contém registros que são verificados naquele momento culminante da história humana. O tempo verbal hebraico reforça esta interpretação de ação completada. Vida não é apenas um conceito abstrato, mas está sob custódia específica no reino celestial, com guardiões designados. Sobre quem será inscrito no livro da vida, através de seus ensinamentos diretos. Em Lucas 10, 20, após os 70 discípulos retornarem jubilosos pelo poder demonstrado sobre os demônios, Jesus os redirecionou.
Não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Hierarquia clara de valores. Estar registrado nos céus supera qualquer conquista temporal ou demonstração de autoridade espiritual. Esta perspectiva transforma radicalmente nossa compreensão de sucesso espiritual genuíno. Certeza contrasta com a ansiedade que muitos cristãos experimentam sobre sua salvação. Livro da Vida não é resultado de mérito humano ou esforço religioso, mas de escolha e graça divinas. Esta perspectiva preparava o terreno para os desenvolvimentos teológicos que os apóstolos posteriormente articulariam com ainda maior precisão doutrinária, demonstrando que esta realidade era reconhecível na experiência cristã prática e comunitária. 1:4-5, Paulo revela o fundamento temporal desta inscrição, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção. A eleição precede a criação, estabelecendo a prioridade absoluta da iniciativa divina. A inscrição no livro da vida reflete decisões divinas que transcendem completamente as circunstâncias temporais e as escolhas humanas posteriores. Inscrição divina. De Sardes, que tinha nome de que vives, mas estás morto. Isso sugere que nem toda profissão de fé garante inscrição permanente no livro divino. Juízo final em Apocalipse 20:12-15 mostra o livro da vida sendo consultado junto com outros livros que registram as obras humanas. Esta cena revela que, embora as obras sejam julgadas, a salvação final depende da inscrição no livro. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vida do Cordeiro. Esta exclusividade final confirma que a inscrição no livro determina não apenas a salvação da condenação, mas o acesso às bênçãos eternas mais elevadas. Seu nome. Esta perseverança não depende de força humana, mas é evidência da obra sustentadora de Deus nos verdadeiramente eleitos, conforme Filipenses 1:6 assegura sobre aquele que começou a boa obra. Na glorificação futura, segurança eterna aos eleitos. Êxodo 32:33 menciona remoção por pecado, enquanto João 10:28-29 promete que ninguém arrebatará as ovelhas das mãos de Cristo e do Pai. Externamente por algum período, ambas as verdades sem contradição aparente para os autores inspirados. A solução não está em negar uma verdade em favor da outra, mas em aceitar o mistério da soberania divina operando através da responsabilidade humana. São duas faces da mesma realidade soteriológica, operando em harmonia perfeita segundo o propósito divino. Perspectiva sobre o evangelismo e missões. Sabemos que Deus tem um povo escolhido em todas as nações, conforme Apocalipse 7:9 descreve. Uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas. Nossa responsabilidade é proclamar o Evangelho, confiando que Deus chamará eficazmente seus eleitos. Que amam a Deus são os chamados segundo o seu propósito eterno. As dificuldades temporais não ameaçam nossa posição no livro, mas servem para nosso crescimento espiritual e glorificação de Deus. Celestial compartilhada. Aqueles que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo, cujos nomes foram escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a eternidade passada. Segurança desta inscrição não depende de nossa capacidade de manter-nos fiéis, mas da fidelidade de Cristo que intercede por nós continuamente. Hebreus 7:25 assegura que Ele pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nossa posição no livro está fundamentada na obra completa de Cristo. Reconhece sua necessidade de salvação e deseja sinceramente seguir a Cristo. Isso pode ser evidência de que o Espírito Santo já está trabalhando em sua vida.
apontando para sua eleição divina. Questões em seu coração. Não pare aqui. Continue estudando as Escrituras com recursos confiáveis. Ore pedindo discernimento ao Espírito Santo e busque orientação de líderes espirituais maduros. A verdade sobre sua posição no livro da vida pode ser conhecida através da palavra de Deus e confirmada pelo testemunho interno do Espírito Santo em sua vida.